Forças Armadas divulgam nota à população condenando excessos cometidos em manifestações. Chefes da Marinha, Exército e Aeronáutica também criticaram restrições a direitos por parte de agentes públicos. Janja, mulher de Lula, ganha poder e revista argentina faz comparação entre nova primeira-dama brasileira e Evita Peron. E internações e novos diagnósticos de Covid disparam e o governo de São Paulo reforça a vacinação. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. Em uma nota conjunta divulgada nesta sexta-feira, as Forças Armadas reforçaram o apoio à democracia, afirmando que as manifestações populares são legítimas, mas condenam excessos. As Forças Armadas reforçaram o apoio à democracia e ao Estado Democrático de Direito e afirmaram que as manifestações realizadas por pessoas que não aceitaram o resultado das eleições são legítimas, mas condenaram eventuais excessos, em comunicado divulgado na manhã desta sexta-feira. No texto, nomeado como As Instituições e ao Povo Brasileiro, Exército, Marinha e Aeronáutica reafirmam o compromisso irrestrito com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil. Em outro trecho, as Forças Armadas garantem que defendem o direito à liberdade de expressão, mas reforçam, citando a Constituição Federal, o dever da população e das instituições de garantir que os atos não afetem os direitos ou coloquem em risco a segurança pública. Assim como condenaram os excessos de manifestantes, as Forças Armadas também afirmam que agentes públicos não podem restringir direitos. A nota é assinada pelo almirante de esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, pelo general Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército, e pelo tenente brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. Apoiadores do presidente Bolsonaro estão reunidos em frente a quartéis desde o fim do segundo turno, em protesto contra a vitória de Lula. Os atos pedem intervenção das Forças Armadas contra o resultado eleitoral. Lula chamou o mercado financeiro de sensível depois da forte queda na Bolsa de Valores registrada ontem. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o mercado financeiro brasileiro é sensível e ficou nervoso à toa. Depois do anúncio de novos integrantes da equipe de transição e declarações do petista sobre a regra do teto de gastos, o dólar subiu em relação ao real e a Bolsa de Valores brasileira registrou uma queda. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso por 4 anos do Bolsonaro. Antes da fala sobre o mercado, Lula questionou a regra do teto de gastos e criticou o que chamou de busca pela responsabilidade fiscal às custas dos mais pobres. Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit? É preciso fazer teto de gasto? Depois da declaração, o dólar disparou e fechou o dia perto de R$ 5,40, em uma alta de 4,09%. O Ibovespa, o principal índice da B3, da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou em queda de 3,35%. Repercussão altamente negativa esse comentário, esse discurso do Lula. Até o PT ficou assustado com a reação, né? O comentarista, nosso companheiro Ney Gonçalves Dias, comenta a reação do mercado diante desta fala do presidente eleito. Vamos conferir. Dirão alguns o seguinte: isso tudo foi provocado pelo pronunciamento feito de manhã e à tarde pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, tratando de economia, tratando de responsabilidade fiscal, etc, estabilidade, etc. Pois bem, eu acho que não é só isso. O que eu acho é que o mercado está preocupado com o que vai ser feito da economia brasileira. Para onde vai o país? Como é que até onde vão os gastos emergenciais de agora? Uns falam em 100 bi, mas o negócio chega a entre 150 e 200 bi para quê? Para cumprir os 600, o reajuste do salário mínimo, reajuste do funcionarismo público, imposto de renda até 5 mil reais, isso tudo são promessas de campanha. Só que tem uma coisa: se o presidente Bolsonaro tivesse ganho a eleição, hoje
também estaríamos discutindo a mesma coisa, porque o presidente Bolsonaro fez as mesmas propostas do Lula. O que é importante aqui é o seguinte, é que não se definiu ainda se os gastos do ano que vem, mesmo emergenciais, mesmo de PEC, de medida extraordinária, de fora do teto, se eles serão permanentes ou se serão temporários, apenas para o ano de 2023. Hoje, o senhor Edinho, prefeito de Araraquara, que é o chefe da coordenação de comunicação do governo, lançou um amplo relatório explicando exatamente isso que eu estou explicando aqui. A necessidade dos gastos, as promessas de campanha, e dizendo que se o mercado está preocupado hoje, por que ele não esteve preocupado quando o presidente Jair Bolsonaro fez o déficit lá atrás com objetivos marcadamente eleitorais? Cotado para assumir o comando do Ministério da Agricultura do governo, o ex-deputado Nilson Leitão é próximo do Geraldo Alckmin e tem o apoio do ex-titular da pasta, Roberto Rodrigues. Cotado para assumir o cargo de ministro da Agricultura, o ex-deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, que liderou as bancadas ruralistas e tucana na Câmara, tem sido elogiado por Roberto Rodrigues, o primeiro-ministro da Agricultura do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. As opiniões de Rodrigues, tido como um nome de referência no setor, têm repercutido rapidamente em favor do tucano nos círculos do agronegócio. Leitão é próximo de Geraldo Alckmin há anos e foi coordenador de suas campanhas presidenciais no Mato Grosso. Membros do governo eleito afirmam à Folha de São Paulo que a escolha pelo tucano agradaria o setor agropecuário. Além de ter sido presidente da Frente Parlamentar Agropecuária em 2017, ele atualmente comanda o Instituto Pensar Agro e continua a ser uma liderança do grupo. A escolha por Leitão também poderia ajudar a atrair parte do PSDB para a base do novo governo. É o que acreditam os aliados de Lula e Alckmin. O partido Cidadania vai apoiar o governo Lula. A decisão foi anunciada pelo presidente da sigla, Roberto Freire. O Cidadania decidiu apoiar formalmente o governo de Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso, ao menos em um primeiro momento. O presidente nacional do partido, Roberto Freire, disse que o Cidadania entende o novo governo como da superação de riscos da democracia e que dará todo o apoio necessário. Em termos práticos, isso significa que os 5 deputados federais e a única senadora da legenda, Elisiane Gama, do Maranhão, vão fazer parte da base de apoio parlamentar do governo. A própria senadora faz parte da equipe de transição de Lula. Segundo Freire, num segundo momento, haverá uma análise sobre as políticas do governo em diversas áreas, para uma definição sobre a continuidade ou não desse apoio. Também não haverá objeção, caso algum quadro do Cidadania seja convidado a fazer parte do governo. E daqui a pouco, a equipe de Lula indica mais nomes para a equipe de transição e nova primeira-dama é comparada a Evita Peron pela imprensa argentina. Fim de uma época nas ruas do Brasil. Após 42 anos, Volkswagen encerra a produção do Gol, veículo que liderou vendas por quase 3 décadas. Logo depois do intervalo, nós voltamos já.